E aí, já digeriram tudo que foi ensinado aqui hoje? Nós já aprendemos sobre machismo, já aprendemos sobre feminismo. Se você chegou depois e não pegou nenhuma dessas duas palestras, você pode assistir no nosso canal lá no YouTube, a gente vai compartilhar. Também o PowerPoint aí, a apresentação, a gente pode compartilhar com você. Afinal, esse tema é de extrema relevância, muita relevância, sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. E quando o homem e mulher saem do seu propósito, é claro que não vai dar certo. Então esse é o tempo da gente retomar, é o tempo da gente voltar de novo a se encontrar com Deus, para que como homens nós possamos ser a imagem de Deus na terra e para que a gente possa trazer uma bênção para a humanidade. A Bíblia diz que a terra geme aguardando que os filhos de Deus sejam revelados. Então a nossa oração é que ao longo de todo esse tempo aqui, a sua identidade como homem seja restaurada, a sua identidade enquanto mulher seja restaurado, para que haja liberdade para você. Enquanto a gente assumiu um papel que não é nosso, enquanto a gente assumiu uma característica que não é nossa, nós vamos viver pesados, aprisionados e nós seremos infelizes. A gente só vai encontrar contentamento, liberdade e felicidade quando a gente entender como que a gente funciona. É verdade ou não é? Você já tentou dirigir um carro automático com a mentalidade de um carro manual? Vai dar certo? Não vai dar certo, você vai quebrar o câmbio do carro, né? Mas é isso que tem acontecido com muitas famílias, né? O homem saiu do seu papel, a mulher saiu do seu papel e por causa disso há um desastre na família. Agora a gente vai conversar um pouco sobre namoro, sobre o processo natural de um relacionamento. Deixa eu perguntar aqui, tem quantos solteiros aqui? Levanta sua mão bem alto se você está solteiro e já olha para o lado, né? Às vezes a gente já percebe alguma coisa assim no ar, então já dá uma olhadinha aí, você que está solteiro, olha lá, ó. Olha lá atrás lá, gente, tem... Aonde? A ilha de som está cheio de solteiro, e está servindo a Deus, ó, isso é um bom sinal. Lá atrás também, né, tem solteiro lá atrás servindo a Deus, isso é um bom sinal. Deixa eu ver aqui, quantos estão namorando? Levanta a mão, bem alto aí para eu ver. Bom, legal. Quantos estão noivos aqui, noivos? Olha, alguns noivos aí também. Casados? Olha que legal, que bênção, né? Que bênção, glória a Deus. Por quantos são pais? Olha só, glória a Deus por isso. Existe um processo natural no relacionamento. Às vezes a gente erra por não conhecer o processo natural. E é interessante porque a Bíblia compara o tolo com o sábio. E a grande diferença entre o tolo e o sábio, de acordo com Jesus Cristo, é que enquanto o sábio ele escuta a palavra e coloca em prática, o tolo ele escuta e ele não pratica. Ou seja, a diferença é que o sábio ele constrói a casa em cima da rocha e o tolo constrói a casa em cima da areia. A questão é que o tolo na Bíblia não é o débil que a gente pensa que ele é. O tolo na Bíblia não é o ignorante que a gente pensa que ele é. Ele não é o cara desprovido de conhecimento. Sabe quem é o tolo que constrói sobre a areia? É o esperto dos nossos dias, porque é aquele que economiza nos processos para alcançar o resultado mais rápido. Então ele faz faculdade, só que ele faz a faculdade de qualquer jeito. Por quê? Porque ele está preocupado só com diploma. Aí lá na frente ele comete um erro, ele calcula errado uma obra e aquele erro custa toda a sua carreira. Por quê? Porque economizou no processo para alcançar o resultado mais rápido e lá na frente tudo que ele construiu desmorona. E é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a tempestade vem para o tolo, mas também vem para o sábio. A Bíblia diz que a tempestade vem para todo mundo e que a grande diferença quando a tempestade vier é que aquele que construiu na rocha, o vento vai soprar, a água vai bater, mas o que vai acontecer? A casa vai permanecer de pé. E quem que é o sábio nessa ilustração? O sábio é o que constrói na rocha. Agora, eu não sei quantos construtores nós temos aqui no nosso meio. Quantos construtores nós temos aqui? Levanta a mão bem alto aí, só para... Quantos entendem de construção pelo menos? Aí ó, agora algumas pessoas estão levantando. Construir na rocha é mais difícil, porque você tem que investir a maior parte do seu tempo naquilo que ninguém está vendo.
naquilo que é invisível, construindo fundamentos, alicerces. Só que aquele que constrói na rocha, quando a tempestade vier, a casa vai permanecer de pé. Então, quando a gente não conhece o processo, o que acontece? A gente pode economizar nesse processo, e aquilo que a gente construiu pode se perder com o tempo. O que adianta você casar e depois sofrer com um divórcio? O prejuízo, a dor é muito maior lá na frente. Então é muito interessante a gente entender o processo natural. Às vezes a gente quer viver o extraordinário. Todo mundo gosta do extraordinário, né? Todo mundo quer viver o extraordinário. Mas olha para o corpo humano. O que é uma célula extraordinária? É uma célula doente. É uma célula cancerígena. Uma célula saudável é a célula ordinária, é aquela que cumpre exatamente o seu papel. Só que a gente quer ser extraordinário em tudo, e aí por causa disso a gente traz doença por todos os lugares que a gente passa, porque lá no Salmo 1, o que a gente vai aprender? Feliz é aquele que medita na palavra do Senhor e ela pratica. Esse vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros que dão seu fruto no tempo certo, e tudo quanto faz prospera. Ou seja, o sucesso não é uma sucessão de fatos extraordinários. O sucesso vem com uma sucessão de fatos ordinários. Quer ter sucesso na vida acadêmica? Estuda um pouquinho todo dia. Quer ter sucesso na sua carreira? Chega no horário, faz mais do que te pedem, cumpre o seu papel, e com o tempo você vai ver que o sucesso vai vir, porque o sucesso vem das coisas ordinárias. Às vezes, porque a gente está tão focado naquilo que é extraordinário, a gente não respeita aquilo que é ordinário. Por que, Juan, toda essa introdução? Porque isso faz parte do nosso relacionamento. Muitas pessoas, elas querem pular etapas no relacionamento, e aí por causa disso, o que acontece? Sofrimento, dor, tragédia. Então, qual que é o processo de um relacionamento? Tudo começa no conhecer. Interessante, porque muitos pensam assim: não, eu vou namorar para conhecer, mas na verdade eu só devo namorar após eu conhecer. Eu não namoro para conhecer, eu namoro porque eu conheço. Então você que levantou a sua mão, que está solteiro, que está à procura de alguém, o primeiro passo é você conhecer a outra pessoa. Mas não é conhecer apenas o nome. Você precisa saber se ela tem Jesus no coração ou não. Você precisa saber se ela tem valores e princípios que são iguais aos seus valores e iguais aos seus princípios. Você precisa saber o que essa pessoa sonha em relação ao futuro dela. Se ela sonha com uma família, se ela sonha em ter filhos ou não. Sabe por quê? Porque se você entrar num namoro e os valores não baterem com os seus e os princípios não baterem, lá na frente vai trazer dor, vai trazer sofrimento. E é interessante porque a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início. Por que o final do namoro é melhor do que o início do namoro? Porque termina em noivado. Por que o final do noivado é melhor do que o início do noivado? Porque termina em casamento. E aí entra o estágio do casamento. E no casamento a gente precisa agora o que? Viver e ser a imagem de Deus. E o que é viver e ser a imagem de Deus? Porque até então, enquanto o homem está sozinho, enquanto a mulher está sozinho, eles não são a plenitude da imagem e semelhança de Deus, porque eles não são capazes de sozinhos criar vida, gerar vida como Deus cria e gera. É somente quando homem e mulher se casam é que eles são capazes de criar vida como Deus cria vida. Então no casamento, agora a gente está fundamentado, porque a gente se conhece, os valores e os princípios estão batendo, a gente se preparou para o noivado. No casamento agora a gente está pensando em filhos. E aí depois a gente tem mais um último estágio, que é o estágio dos filhos, né? É interessante porque a gente sabe que uma família deu certo ou não quando os filhos ficam para sempre dentro de casa com a gente. A gente sabe que uma família deu certo ou não quando os filhos saem para formar outras famílias e para constituir também novos filhos, porque esse é o propósito de uma família: multiplicar. Deus colocou o DNA da multiplicação em nós, e o nosso papel é criar filhos para que haja esperança para a próxima geração.
É ter filhos e pregar o evangelho e ensinar para eles a palavra de Deus, para que as próximas gerações tenham valores, para que as próximas gerações tenham princípios, para que elas cresçam num ambiente de segurança. Agora, de maneira muito rápida, eu vou falar das distrações ou pegadinhas. Qual que é a distração número 1 do namoro? Qual que é a distração do namoro? É desfrutar de algo que eu não deveria estar desfrutando. É de experimentar algo que eu não deveria estar experimentando. Qual que é a distração do noivado? É uma situação cômoda. É ficar muito tempo naquela situação, porque eu não estou nem namorando, nem casado. Eu já estou desfrutando talvez de algo que eu não deveria desfrutar, então eu não assumo um compromisso maior. Qual que é a distração do casamento? Não ter filhos. Por quê? Vou curtir a vida a dois. Eu vou deixar o meu individualismo falar mais alto, eu vou deixar o meu egoísmo falar mais alto, e eu não vou cumprir o meu papel enquanto cristão. Agora, qual que é a distração quando a gente tem filhos? Também, segurar, mas esquecer do cônjuge. Isso acontece muito. A gente foca tanto nos filhos, que a gente esquece que está casado. E um dia os filhos saem de casa, e se eu não cultivei o casamento, o que vai acontecer? Então, eu queria que você entendesse que há um processo, e eu queria que você hoje se identificasse em qual desses estágios você está, para onde você está indo, o que falta você fazer. Por quê? Porque família é presente de Deus, a família é o céu na terra, a família é algo sobrenatural e maravilhoso. Agora só vai funcionar se Deus estiver presente nela, porque a família é invenção de Deus. Se Deus não estiver nela, não vai funcionar. Então, independente do passo ou do estágio em que você esteja, convida Jesus Cristo para fazer parte disso, porque aonde Jesus está é completamente diferente. Amém?